Olá, meu nome é Karina, sou advogada, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e hoje falaremos um pouco mais a respeito da reforma trabalhista. O que mudou? Vem comigo! Hoje nós falaremos a respeito de honorários periciais. Tiveram muitas mudanças, então nós, operadores do direito, temos de nos manter atualizados. Vamos lá? O tema honorários periciais já era abordado no artigo 790b. O artigo 790b era composto exclusivamente pelo caput e estabelecia que a parte que fosse sucumbente na prova pericial é quem deveria arcar com os honorários do perito, salvo se essa parte fosse então beneficiária da justiça gratuita, o que significa que a União, já que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, a União deveria então arcar com essas despesas dessa pessoa, dessa parte que fosse beneficiária da justiça gratuita. Agora, com a reforma trabalhista, o quadro mudou. Houve alteração tanto no caput, quanto também a inclusão de 4 novos parágrafos ao artigo 790b. Com relação ao caput, houve uma alteração pequenininha, porém muito relevante, onde era previsto que, salvo se beneficiário da justiça gratuita, excluindo então a parte da obrigação de pagamento se fosse beneficiário da justiça gratuita, agora é previsto ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, o texto agora passa a prever que, ainda que beneficiário da justiça gratuita, aquele que for sucumbente na prova pericial deverá arcar com os honorários do perito. Agora, não importa se a parte é ou não beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão devidos. A exceção está prevista no parágrafo 4º, mas antes nós vamos estudar parágrafo por parágrafo. O parágrafo 1º do artigo 790b, incluído pela reforma trabalhista, prevê que o valor dos honorários serão arbitrados até o limite previsto pelo CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse valor teto, esse limite, ele está previsto na Resolução 66 de 2010 do CSJT, que prevê o teto como sendo o valor de R$ 1.220. O parágrafo 2º do artigo 790b prevê a possibilidade do parcelamento do pagamento desses honorários periciais. Este pedido de parcelamento, essa possibilidade de parcelamento deve ser requerida ao juízo, então o juízo, avaliando, poderá sim deferir o pagamento de forma parcelada. A CLT, de acordo com essa nova regulamentação, não estabelece em quantas parcelas, mas assim essa flexibilidade para possibilitar eventualmente, por exemplo, ao reclamante, o pagamento dessa perícia, que é a parte hipossuficiente na demanda judicial. O parágrafo 3º estabelece algo que já era corriqueiro, que já era conhecido, então, e até mesmo praticado por muitos juízes na Justiça do Trabalho, que estabelece que não poderá ser exigido qualquer tipo de adiantamento para efetivação da prova pericial, ou seja, a realização da prova pericial não está condicionada ao pagamento adiantado dos honorários do perito. Esse já era, inclusive, o entendimento do TST, que editou a Orientação Jurisprudencial número 98 da SDI 2. Essa OJ de número 98 estabelecia a proibição de exigência de pagamento adiantado de qualquer quantia para a realização de eventual perícia requerida no processo. Veja, o que nós visualizamos aqui é muito provavelmente que a reforma trabalhista buscou, através do parágrafo 3º, regulamentar algo que já era rotina, já era praticado, então, no nosso judiciário. O parágrafo 3º vem, através de uma inspiração possível da OJ 98, estabelecer a proibição de pagamento de qualquer valores a título de adiantamento, condicionando então, como forma de condição então, para a realização de perícia requerida nos autos. O parágrafo 4º, último parágrafo então inserido pela reforma trabalhista, o artigo 790b, estabelece que
a parte beneficiária da justiça gratuita somente não arcará com o pagamento dos honorários periciais se ela não receber qualquer quantia neste processo ou em qualquer outro suficientes a arcar com tal despesa. Então, somente a pessoa, ainda que beneficiária da justiça gratuita, que não venha a receber qualquer tipo de pagamento, de auferir valores, tanto nesta ação em que foi realizada a perícia, quanto em qualquer outra, se ela não tiver auferido quantia financeira suficiente para suportar os honorários periciais, somente nesta ocasião é que o pagamento de tal verba será arcada pela União. Exceto isso, ou seja, como regra geral, a parte, ainda que beneficiária da justiça gratuita, pagará honorários ao perito. É o que prevê o caput e é o que prevê os parágrafos, então, do artigo 790-B da CLT. Então é isso, pessoal. Essas foram as novidades trazidas pela reforma trabalhista sobre o tema honorários periciais, reforma muito importante, muito relevante, que altera o cenário, então, principalmente do reclamante, que antes, na maioria das vezes, ele era isento do pagamento de tal verba, agora, então, fica, assim, condicionado a arcar com tal despesa se for sucumbente na prova pericial. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus conhecidos, para que todos possamos nos manter atualizados sobre tudo que mudou no mundo do jurídico, do direito do trabalho. Todas as alterações, todas as novidades trazidas pela reforma trabalhista, que passa a valer em 11 de novembro de 2017. Até mais!